Boa noite, hoje é segunda-feira, dia de TV ou Esporte. E antes de mais nada, eu quero dar boa noite para as nossas comentaristas, Letícia Medeiros e Aline França. Boa noite, meninas. Boa noite, Milka, Eline, todo mundo que está acompanhando. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. E hoje no TV ou Esporte nós vamos falar sobre a vitória de José Aldo no UFC Fortaleza. No basquete, LeBron James está de volta e veja também. O ABC enfrentou o Santa Cruz de Natal na penúltima rodada do Potiguar. E no futebol americano, tudo sobre a grande disputa do Super Bowl. O TV ou Esporte está no ar. No último sábado foi realizado em Fortaleza o UFC Fight Night 144. Na luta principal, Marlon Moraes atropelou Rafael Assunção ainda no primeiro round. O peso galo friburguense finalizou o pernambucano aos 3 minutos e 17 segundos. No peso pena, José Aldo venceu Renato Moicano por nocaute técnico. Com o resultado, Aldo chega à sua 28ª vitória como profissional. Outro duelo que deu o que falar foi o do brasileiro Demian Maia contra o norte-americano Lyman Good. Maia usou seu jiu-jitsu de alto nível e finalizou seu oponente com o mata-leão, encerrando uma sequência de 3 derrotas no UFC. Vamos começar falando do José Aldo, né? Que essa vitória foi bastante importante para ele dentro do UFC. Exatamente, né? O José Aldo está um pouco desacreditado, né, pelos fãs de MMA depois, somente da derrota dele para o Conor McGregor. Depois ele perdeu o cinturão para o Max Holloway. Depois ele teve a chance de fazer a revanche com o Holloway, mesmo assim ele perdeu novamente. Ele vinha de uma vitória, mas aí ele não estava 100%, o público não estava apostando muito nele. Tanto que no final da luta ele chegou até a falar que ele era o azarão e acabou levando. E assim, ele fez o dever de casa, a gente viu um José Aldo que a gente não via há muito tempo, foi pra cima, conseguiu nocautear e realmente surpreendeu, porque a vitória todo mundo estava apostando mais no adversário dele, no Moicano. E ele fez como sempre, né, foi olhar pra torcida, comemorou com todo mundo. Eu acho que a comemoração meio que dita, né, o que ele estava pensando, porque, como você falou, estava desacreditado, então dava para ver a emoção ali que realmente significou muito para ele. Né? Aliás, nem é bom fazer isso porque a comissão atlética não gosta, mas ele foi lá para a torcida, né? E aí a gente também vai falar sobre a questão do Demian Maia, né? Ele lutou com o Lyman Good. Ele tá em uma situação bem difícil dentro do UFC, ele não tá tá assim no final de carreira, né? Ele já é um atleta bastante experiente e ele já declarou, ele já lutou por cinturão 2 vezes, já declarou que agora ele não tem mais esse intuito de ganhar o cinturão. Ele tem mais 2 lutas ainda no UFC. Ele tinha cogitado a possibilidade de ainda não ficar, acabar a carreira dele em 2019 e ele fez uma luta muito boa, né? O Lyman Good, ele sinceramente acabou dando as costas para o Demian Maia, que é um erro terrível. A gente sabe que o Demian Maia é ótimo em finalização e aí ele conseguiu encaixar um mata-leão, né? E acabou conseguindo essa vitória que ele estava precisando bastante, né? E aí tem a luta principal, né, que foi do Marlon Moraes com o Rafael Assunção. Eu não entendi ainda porque essa luta foi a principal e não a do Zé Aldo, né? Eu que também não acompanho, não entendi. Eu acho que o Zé Aldo também sentiu um pouquinho que até o próprio UFC não estava acreditando muito nele. E aí essa luta foi muito boa porque tá uma certa dúvida, né? O Rafael Assunção já lutou com o Marlon Moraes e tinha sido decisão dividida para o Rafael Assunção, né? E muita gente falou, né, que talvez poderia ter ido para o Marlon Moraes, ele estava bem satisfeito. Então ele conseguiu, né, vencer o Rafael Assunção, pediu uma luta com o TJ Dillashaw, né, que é o atual campeão da categoria dos galos. E vamos ver o que vai dar, né? O TJ Dillashaw, a gente falou dele na semana passada, ele lutou com o Henry Cejudo, só que foi na categoria dos moscas e ele ainda é o dono do cinturão dos galos. Então pode ser aí que tem um brasileiro disputando o cinturão dos galos no UFC logo. Mas, Ellen, deixa eu perguntar, porque eu tô com uma dúvida aqui
E será que a gente vai ver mais aposentadorias vindo aí com o José Aldo e o Damian? Será que a gente vai ver eles indo pro Bellator? É o que estão se cogitando, né? Que o Zé Aldo, ele também falou sobre essa questão de talvez parar em 2019, como o Damian Maia também já havia falado. E ele tem, eu acho que só mais 2 lutas no contrato e pode ser que ele se aposente. Se bem que o Zé Aldo, ele tá mais novo do que o Damian Maia, ele tem 32 anos. Pode ser que ele tenha, depois dessa vitória, ele tenha um ânimo a mais. O Damian Maia eu já não acho. Eu acho que o Damian Maia realmente está numa hora de parar, ele já não tem muito o que dar dentro do UFC, então é bom terminar com vitória. Vamos ficar acompanhando, né, para ver o que vai dar. Quer saber tudo o que rolou na última semana no mundo dos esportes? Chegou a hora de conferir mais um Giro Esportivo. Olá, bem-vindos a mais um Giro Esportivo. Hoje vamos começar pelos gramados, porque na última sexta-feira aconteceu a final da Copa da Ásia, em Abu Dhabi. Qatar conseguiu vencer a equipe do Japão por 3-1 e conquistou o título inédito da competição. As duas equipes desembarcarão no solo brasileiro ainda esse ano para participar da Copa América. Das gramas a gente vai para as areias, porque a final do Campeonato Brasileiro de Beach Soccer foi entre Vasco e Flamengo no último domingo. Os times terminaram o tempo normal e a prorrogação empatados em 2-2. Rafael Padilha, goleiro vascaíno, brilhou na decisão de pênaltis e defendeu as 2 cobranças da equipe rubro-negra. Vasco venceu por 2-0 e levantou a taça. A final da Copa do Brasil de vôlei feminino aconteceu no último sábado e foi disputada por 2 equipes mineiras. Minas Tênis Clube derrotou o Praia Clube por 3-1 de virada, conquistando o título inédito. Pela primeira vez na competição, uma equipe de Minas Gerais conseguiu levantar a taça. A Cabum conquistou um feito inédito no último sábado. Comandada por Felipe Ranger, conseguiu superar a equipe do Flamengo aos 35 minutos de partida e pontuou pela segunda vez na competição. Seus jogadores ainda enxergam as playoffs como algo distante, já que ainda está no início do campeonato, mas estão esperançosos. O Giro Esportivo vai ficando por aqui. Tchau e até a próxima! Obrigada, Ju, pelo giro. E agora vamos falar de NBA. Com LeBron James poupado por indicações médicas, os Lakers deram uma dor de cabeça ao Golden State Warriors, mas não resistiram e foram derrotados. Com grande arrancada nos últimos minutos, os Warriors venceram por 115-101 e seguem lutando com os Nuggets pela liderança da Conferência Oeste. Os Celtics fizeram um duelo equilibrado e conseguiram derrubar o Oklahoma City Thunder. Semana agitada aí, né, na NBA. Semana agitada como sempre é, né, no basquete americano. Mas vamos começar falando desse jogo aí do Celtics contra o Thunder, 2 times que vêm super bem agora nessa época da competição. E o jogo foi, assim, muito equilibrado entre as 2 equipes, como você mesmo falou. E o placar também foi bem legal, assim, para quem estava assistindo, foi 134-129. Então não é todo dia que a gente vê um placar assim, né, que foi bem grande, mas também bem concorrido. E os destaques acabaram ficando com os de sempre, né? O Kyrie Irving, no lado do Boston Celtics, com seus 30 pontos, e 37 pontos do Paul George no lado do Thunder, que infelizmente não foram suficientes para conseguir essa vitória aí para a equipe. Inclusive, né, o Kyrie, ele está aí gerando uma polêmica, né, levantando algumas dúvidas, porque no começo da temporada ele deu uma declaração falando que se a torcida do Celtics deixasse, ele ia continuar, ia trazer o título para o time, mas parece que ele mudou de ideia, né? Ele andou falando depois da coletiva que ele vai tomar a decisão que for melhor para ele e para a família dele. Então isso aí já está levantando uma dúvida que talvez ele possa deixar o time. O que é a NBA sem uma polêmica, né? Exatamente, tem várias, né? Pois é, mas eu acho que essa situação do Kyrie, né, essas declarações, tem a ver com uma troca que aconteceu na quinta-feira na NBA entre o New York Knicks e o Dallas Mavericks. Um dos jogadores assim, principais da equipe de Nova York, que infelizmente está machucado agora, não está jogando, acabou sendo trocado depois de uma reunião com a diretoria do clube. A diretoria depois falou que eles tiveram a impressão de que o Porzingis não estava comprometido com a equipe e que basicamente pediu uma troca. Mas essa foi a versão da diretoria, né? O Porzingis já está dando umas dicas aí no Instagram dele, nos stories, que a história é bem diferente. Mas enfim, ele acabou sendo trocado para os Dallas
Dallas Mavericks e nessa troca acabaram sendo enviados também 3 jogadores do New York Knicks. E isso é interessante da gente analisar porque com esses jogadores fora e o Porzingis, eles agora têm espaço, né, na folha salarial para contratar 2 jogadores com contrato máximo, né, o max salary que se fala na NBA. Para agora essa free agency que está se aproximando, que a gente já vem comentando muito sobre ela, né? Então o sonho dos Knicks, na verdade, é contratar o Kyrie Irving e o Kevin Durant. Só que assim, será que o Kevin Durant vai sair do Warriors? Vamos ver, né? Foi uma aposta, assim, muito grande dos Knicks, né? Porque não tem nenhuma garantia que eles vão conseguir atrair o Kyrie e o KD, né? Mas, assim, a torcida tá muito triste com isso. Só que essas declarações do Kyrie talvez tenham alimentado, assim, um pouco, né, esse rumor e dado uma alegria, porque se ele está mudando a história agora, será que ele está considerando essa mudança aí? Vamos ver. Mas falando, né, em Kevin Durant, teve Warriors e Lakers, né? Warriors sem LeBron Lakers, James, né? Sem LeBron James, eu sei que você ficou muito triste com isso. Tava esperando o LeBron. Pois é. Esse jogo acabou 115-101 pro Warriors, né? Lakers sem LeBron, que teve o Brandon Ingram marcando o máximo de pontos, né, pro lado do time de Los Angeles, com 20. E destaque do Golden State Warriors ficou com o Klay Thompson, com 21 pontos, e o Kevin Durant, que a gente acabou de falar, com 21. E o Curry ficou apagadinho, né? Ficou apagado, não foi a noite dele. Mas com o Lakers sem LeBron, eles não precisavam, assim, que todo mundo estivesse jogando muito bem. Então, apesar de o placar indicar que foi um jogo, assim, perto, né, e que realmente, assim, assistindo, o Lakers, ele nunca ficou muito longe do Warriors no placar. Não foi algo muito competitivo assim, não, porque os Warriors sabiam que eles não iam precisar se esforçar tanto para conseguir o resultado com o Lakers, que, enfim, estava sem o LeBron James. E o LeBron, ele voltou, mas não jogou. Como é que tá essa situação dele? Pois é, ele voltou, na verdade, da lesão que ele estava na virilha, né, na sexta-feira, jogou bastante, marcou 24 pontos numa vitória do Lakers sobre o Clippers, né, o outro time de Los Angeles. Só que para esse jogo contra o Warriors ele acabou sendo poupado porque jogou muito, né, na sexta. E eu acho também que eles analisaram que talvez não fosse interessante no segundo jogo do LeBron de volta colocar ele contra o Warriors, Até né? porque ele ia se esforçar bastante, né? Com certeza, ia carregar o time como ele já está acostumado a fazer, mas depois de voltar de lesão talvez não seria melhor. Pois é. E o TV Esporte vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Não sai daí.